que é a luta da comunidade LGBTQ e a PN+, né, e a linguagem. O artigo ele vai discutir como a parcela da comunidade LGBTQIA+, reivindica uma linguagem mais inclusiva, né, que vai além do binarismo, como a gente falou no outro texto, né, especialmente com a relação de criação do gênero neutro no português brasileiro. Aí, aqui no texto, ele vai retomar, tipo, todas as opções que já deram, né? Todas as sugestões que já tentaram incorporar para que a linguagem fosse um pouco mais neutra, né? Na página 146 vai dizer assim: os gestos de tentativa dos sujeitos que querem uma língua portuguesa brasileira menos gentrificada ou menos binária têm um efeito político de significar sujeitos que se sentem excluídos da linguagem. E aí o autor também vai usar o Pechet e o N. Orlandi, partindo da análise do discurso materialista. Aí o gênero na gramática e na sociedade, né? O texto traz dois conceitos fundamentais, que é o gênero gramatical e o gênero social. O gramatical marca linguisticamente masculino e feminino, e o social traz a construção sociocultural, como explica a Judith Butler, né? E aí eu vou fazer a citação aqui, que acho que está na mesma página, se eu não me engano. O gênero não deve ser construído como uma identidade estável. O gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituída num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O português brasileiro tende ao masculino como norma, né, reforçando uma percepção social que as pessoas chamam de língua machista, né? Acho que várias vezes a gente já deve ter discutido isso, assim, né, em algum momento. Mas aí o Orlandi vai dizer que não é bem assim, né? Que os sentidos não estão na língua, mas nos sujeitos. E aí isso também remete lá à parte da ideologia, né? A língua é a mesma e as pessoas que, né, usam como instrumento para praticar o machismo, né? Os sentidos não estão na língua, mas nos sujeitos, nas posições que ocupam nas formações discursivas. Na página 150, ele vai dizer: o machismo vaza na língua e nas práticas discursivas, porém, não podemos analisar de maneira anacrônica o curso da língua. Daí ele, no texto, vai trazer as estratégias, né, que foram criadas até então para conseguir usar o gênero neutro, né? E a análise é feita do arroba, do uso do X e do uso do E. Não sei se todo mundo se lembra, né? Mas foi... Até hoje, assim, tem até uns memes, né? O povo adora fazer meme com essas coisas. Aí teve o uso do... Primeiro uso do arroba, né? Tipo, menina, toda, sem... não, eu falei errado, né? Porque eu tô vendo aqui o arroba e tô usando como A, né? Que também é bem estranho. Mas esse é o problema, inclusive, né? Que eu separei aqui pra falar, né? Que não existe, tipo, uma representação fonética. Então, como que seria, tipo, usar esse arroba, né? Tipo, menina, menina, tipo, enfim. E também dificulta a leitura para pessoas com deficiência visual, né? Aí a pessoa traz uma curiosidade. Agora eu esqueci se é um homem ou se é a mulher do texto. Mas traz a curiosidade do símbolo arroba, né? Que tem origem na Idade Média. Página 152 diz assim: embora a tentativa de inclusão seja boa, outra parcela de sujeito na sociedade é excluída, né?
Aí fala também do uso do X, né? Menines, todes, senhores. Senhores. Meu Deus. E aí tem o som variável, né? Tipo, tem gente que inclusive falava meninix e tipo meninish. Enfim, eu continuo achando difícil, é bem complicado, né? E aí vai falar aqui também, né? Que carrega o símbolo de negação do gênero também, mas não é pronunciável adequadamente. E aí gera barreira na comunicação. O uso do E, menine, todes, garote, é fonético, funciona na fala, mas aí surgem outros problemas, né? Porque a gente tem palavras que terminam com E, tipo estudante, amante, presidente. Então, gera, na verdade, uma confusão semântica é, ou mantendo resquícios de binarismo, né? Tipo, página 153, o E apresenta modificação. O E apresenta questão morfossintática, uma vez que o artigo E não existe como determinante na, no português brasileiro. Aí a gente tem o manual para o uso da linguagem neutra, desenvolvido pelo Gione-Cae em 2020, que propõe outras soluções, né, mais sistemáticas. Flexões: filho, filha, filhe, cego, cega, segue. Aí os artigos, né, o, a e e. Ou lê, por exemplo, que aí a gente vai ver aqui embaixo. O pronome: elo, ile, ilo, e, el. Aí a pessoa vai dizer, né, que mesmo com os avanços surgem novos desafios, né? Então aí já não dá para usar todas essas opções. Terminar em consoante parece inadequado e pouco funcional para um sistema criado que visa os falantes do português do Brasil. Além disso, o uso de u, ilo, elo poderia ser confundido com marcas já existentes na fala de algumas regiões do Brasil, onde garoto com u ou menino com u são formas masculinas. Complicado. Aí a historicidade da língua e seus limites, né? A língua sendo a análise do discurso é um sistema fechado, mas atravessado pela história, pela ideologia e pela luta social. O português derivado do latim perdeu o gênero neutro, que existia na origem, e não foi um acidente, mas parte de processos históricos, sociais e coloniais. Né? Embora os traços das línguas silenciadas, indígenas e africanas signifiquem na língua do colonizador, não surgiu o gênero neutro, na página 155. A busca atual pela linguagem neutra, portanto, se insere nessa dinâmica de disputa de sentidos. Linguagem, resistência e política. Desculpa. O artigo reconhece que a luta pela linguagem neutra é, antes de tudo, um gesto político, social e simbólico, que busca dar visibilidade e existência a sujeitos historicamente apagados. Página 156. Deve ser muito doloroso ser marginalizado de seus direitos e da sociedade, e ainda não ter uma estrutura linguística que dê conta de representar o que se é. Sim. Mesmo sabendo os limites da língua, os sujeitos seguem resistindo. Página 157. É a luta, a resistência e a vontade de se significar que move o sujeito, que reivindica a linguagem neutra. E aí vai trazer um exemplo de como houveram algumas atualizações na língua, né? Assim, atualizações, porque no final das contas as palavras, acredito eu, não deixaram de existir.
O exemplo do combate ao uso de homossexualismo, associado à ideia de doença, né? E a substituição por homossexualidade. Aí eu imagino que homossexualismo ainda exista, né, no dicionário brasileiro, mas quando a gente vai falar de homossexualidade, né, que não tem nada a ver com doença, não faz sentido usar homossexualismo, né? Na verdade, não faz sentido usar homossexualismo nunca, né? Porque não é doença. Então, se não é doença, essa palavra não deveria existir, mas, mas eu acredito que ainda exista, né, no dicionário. Enfim, que agora eu fiquei me- enquanto eu falava isso, eu me peguei pensando em qual contexto, né, a pessoa falaria homossexualismo. Não existe esse contexto. A não ser para dizer que essa palavra não é bem-vinda porque é associada à doença, né? Enfim. Aí a conclusão é a tentativa de implementar o gênero neutro não é uma questão gramatical isolada, mas faz parte de um enfrentamento político, discursivo e social. Porém, segundo o autor, a língua, enquanto sistema, precisa de uma historicidade. É, por, é porque é histórico, não natural. É que muda e é porque é histórico que se mantém. Portanto, a resistência linguística precisa ganhar corpo na história, ser abraçada por mais sujeitos e instituições para que, quem sabe no futuro, o gênero neutro deixe de ser uma resistência e se torne parte do sistema. Várias lutas aí, né? E é isso. Ficamos aí com esses dois textos muito legais. Eu gostei bastante, porque eu tenho muito interesse, assim, sabe, nessa parte de linguagem neutra, assim, tipo, é umas coisas que buga meu cérebro de vez em quando e eu fico pensativa sobre. Eu achei muito interessante e depois eu quero ver a gravação pra ver o que vocês acharam também desse texto, tá bom? Obrigada por terem me ouvido até aqui. Eu vou deixar também, nesse momento vocês devem estar vendo aí o rascunho que eu fiz, então tá aí o rascunho dos dois textos. E qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.